Olá, pessoal, bom dia para vocês. Estamos aqui no nosso Amor em Gotas, logo agora, às 7h12 da manhã, estamos aqui de novo para nós continuarmos as nossas conversas sobre educação de filhos, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, e a gente está junto nessa. Ninguém é melhor do que ninguém, nenhum de nós é perfeito, vamos errar, mas estamos aqui para aprender com os nossos erros, queremos a cada dia melhorar. E é para isso que a gente está aqui. E hoje eu vou responder mais uma pergunta de uma seguidora. A pergunta dela é o seguinte: como ajudar a criança em luto? Gente, esse é um assunto muito significativo. É um assunto de extrema significância, de extremo. A gente tem que tratar esse assunto com muito carinho, um assunto muito delicado. E ele precisa sim da gente estudar sobre isso, buscar informações, buscar ajuda para ajudar a criança. A gente não pode simplesmente passar por essa situação e do jeito que a gente acha que tem que ser. A gente precisa mesmo buscar ferramentas, buscar teorias sobre isso, o que as pessoas já concluíram sobre esse assunto, se existem estudos sobre isso, como que a gente pode ajudar essa criança em luto. Então, no início, agora eu quero colocar algumas considerações sobre o luto infantil, muito interessantes, muito importantes, da gente prestar atenção e da gente dar a devida importância a esse assunto, porque não é qualquer coisa. Como qualquer outro assunto que a gente trata com as crianças, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser acolhidas. Então, nesse assunto do luto, então, é algo bem detalhado, bem sério e que a gente precisa dar atenção, sim. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, que a criança em si, ela já tem a consciência da morte. Ela pode não saber explicar, ela pode não concordar, ela pode até ficar revoltada, mas ela sabe que as pessoas um dia vão morrer. Porque às vezes a criança já teve contato com outras pessoas que morreram, que às vezes nem eram tão chegados a ela, mas que ela ficou sabendo que morreu. Às vezes é um bichinho dela que morreu, o bichinho do amigo, o bichinho do vizinho. Ela já tem essa consciência, até mesmo interna, de que um dia ela vai morrer, as pessoas vão morrer, as pessoas morrem, mas ela não sabe trabalhar com isso. Ela não sabe como fazer para lidar com esse luto. A criança não sabe. Então a gente está aqui para ajudar. Nós somos o adulto, a gente precisa ajudar a criança a passar por essa fase. Então, para a criança, ela é um processo complicado, é um processo confuso. Nem sempre a criança tem claro na cabecinha dela o que está acontecendo. Então, a gente precisa dar tempo à criança para processar a ideia, para vivenciar esse luto de uma forma saudável, uma forma tranquila, respeitosa, amorosa, que não é fácil, gente, não vou dizer que é fácil, mas a gente precisa ajudar essa criança, a gente precisa estar ali do lado dela. O luto, gente, inclusive, ele pode provocar dor física. A criança pode sentir dor de cabeça, dor de barriga, dor de estômago. A criança pode vomitar. Tem uma série de situações que a criança vai sofrer com aquele luto ali. Então, bom dia, Lid. O luto pode provocar dor física e o luto tem essas fases, né? Primeiro é a fase da negação, depois é a fase da raiva, da revolta, da agressividade. A criança fica com raiva porque a pessoa morreu, com raiva da própria pessoa que faleceu, porque deixou ela, com raiva de Deus, com raiva do outro, porque acha que o outro é que provocou a morte da pessoa. Então, assim, a criança tem essas fases. Primeiro, a negação, ela não acredita que a pessoa morreu, ela acha que a pessoa vai voltar. Ela tem a questão da raiva, depois a negociação, aí ela já começa a ponderar essa questão da morte, realmente ela foi, não vai voltar, ela começa a ponderar, depois pode ter a fase da depressão e por fim, quando ela consegue passar pelo processo, aí tem a aceitação.
Então, é normal que a criança passe por essas fases do luto. E outra coisa, ela pode sentir falta, né? Como eu falei, ou sentir falta, sentir raiva de quem morreu ou de outra pessoa, né? O humor da criança pode mudar repentinamente, de tristeza para alegria, de raiva para tranquilidade, de agressividade, né, para calma. Isso é normal, é normal. Os sentimentos estão um turbilhão ali na cabeça dela, um turbilhão. Então ela não sabe lidar com isso. É como se fosse um vulcão em erupção e você estivesse passando perto. Então pode acontecer uma hora de calma, uma hora de turbulência. Então isso é normal. É claro que a gente vai ajudar a criança a entender, a colocar para fora esse sentimento, tudo que ela está sentindo, mas ela pode passar por momentos de raiva, de turbulência e de calmaria, de alegria e de tristeza. Então, no momento que ela tem picos de alegria, por exemplo, não quer dizer que ela já superou o luto, não. Ela está no processo. Não quer dizer que ela, às vezes ela, né, ficou entusiasmada, alegria e tal, nossa, ela já conseguiu superar o luto. Não, não quer dizer isso. Ela está naquela tentativa de equilibrar os sentimentos dentro dela. Então isso pode acontecer. A criança, algumas crianças, gente, podem regredir, voltar a fazer xixi na cama, voltar a chorar, igual bebê, voltar várias coisas, regredir mesmo no desenvolvimento normal que ela estava seguindo, ela pode regredir em algumas situações. Ela pode cair no rendimento escolar, ela pode ter problemas de socialização, ela se isola, não quer brincar com ninguém, não quer dar atenção a ninguém, fica entristecida, fica isolada no cantinho, às vezes não quer nem ir para a escola. Então, tudo isso pode acontecer. Ela pode apresentar uma série de comportamentos diferentes do que ela estava habituada. Ela pode se sentir culpada, né, pela morte do ente querido. Então, e agora? Com tudo isso aí, com todo esse turbilhão na vida da criança, como a gente, como adulto, em que a gente pode ajudar? Como a gente vai ajudar essa criança? Como a gente vai ajudar a criança a passar por esse processo tão delicado e significativo para ela? Como que a gente vai ajudar? Então, nós adultos, a gente não consegue proteger a criança da dor de uma perda, gente. Não tem como. Vai doer. Ela vai sentir triste, ela vai ficar muito triste. A gente não tem como evitar que essa dor aconteça. Então, o que a gente pode fazer? O tempo inteiro, o acolhimento. Lembra do acolhimento? A gente precisa estar sempre disposto a acolher essa criança nesse sentimento dela, nessa situação que ela está passando. A criança em luto, ela precisa expressar as suas emoções. Como? Através de conversas, você vai facilitar a conversa com ela, dialogar, deixar ela falar. Ela precisa sentir que ela pode falar com você, que você está ali disposto a ouvir o que for que ela tem que falar. É a raiva que ela está sentindo? Estou com raiva do fulano porque ele foi embora e me deixou. Então, vamos ouvir. Isso, filho, eu entendo que você está com raiva. Eu entendo. Então, conversa com a criança, acolhe. Ela pode também expressar através de desenhos, você ajudá-la. Você provocar uma situação em que vocês vão desenhar, vão fazer uma arte, e ali através do desenho ela vai expressar o que ela está sentindo, a tristeza, a raiva, a decepção, o medo de morrer, o medo de ficar sozinha. Ela vai expressar ali. É mais uma forma que você vai ajudá-la a tirar lá de dentro dela e colocar para fora esse sentimento. Através das histórias, você contar para ela histórias que falam, que abordam a questão da morte. Existem histórias infantis, existem histórias de todo nível de idade, né? Para você trabalhar essa questão da morte com a criança. Existem livros que trabalham sobre isso. Edilson, bom dia. Então a gente precisa de alguma forma quebrar esse tabu. Não se pode falar, não fala no nome da pessoa não, porque ele vai começar a chorar. Não, gente, a gente tem que quebrar
esse tabu. A gente tem que ajudar a criança a trabalhar isso. Ela não é você deixando de conversar sobre o assunto que ela vai parar de sofrer, não. Pelo contrário. Enquanto a gente está falando, está trazendo esse assunto à tona de uma forma respeitosa, saudável, amorosa, a criança vai aprendendo, vai criando aquela habilidade de lidar com aquele luto. Então é preciso falar sobre o assunto. Vamos quebrar esse tabu de que o assunto não pode falar. Vamos quebrar esse assunto. Vamos permitir e encorajar a criança a expressar o que ela sente, para ela desenvolver essas habilidades de enfrentamento do luto. Então a gente precisa estar junto com ela nesse momento, ajudar ela a colocar isso para fora de uma forma saudável, deixar que ela fale sobre o assunto se ela quiser e não tentar mudar de assunto quando a situação, ela começou a aparecer alguém falando, o fulano, isso aqui é do fulano, fala, não, gente, vamos trazer o assunto à tona. Vamos, se a criança quiser falar, deixa ela falar. Se ela quiser chorar, deixa ela chorar. Acolha, vamos acolher essa criança, ouvir o que ela tem a dizer, o que ela pensa sobre a morte. Por exemplo, quando a criança perguntar alguma coisa sobre o assunto, devolva a pergunta para ela. O meu irmão morreu? Para onde que ele foi? Aí você fala, o que você acha? Ele foi para onde? Entendeu, gente? Isso vai ajudar a criança a tirar de dentro dela aquilo que ela está sentindo e aquilo que ela está pensando. E você também vai entender como que está passando aquela situação dentro da cabecinha dela. Aí nesse diálogo você vai devolvendo as perguntas para ela, aí você vai ressignificando, vai trazendo para ela outras formas de pensar. Por exemplo, eu acho que o meu irmão virou uma estrelinha. Não é legal, né, a gente falar esse tipo de coisa assim, que virou estrelinha, porque não virou. Então, assim, vai depender muito das suas crenças, né? Das suas crenças religiosas, a sua crença de vida, seu modo de pensar sobre isso. Então, assim, a gente tem que trazer à tona a situação. Então, responda os questionamentos da criança com honestidade e clareza. Se você não sabe, diga que não sabe. Não invente uma coisa, ele está dormindo. Não é muito indicado pelos especialistas falar que a pessoa que morreu está dormindo, porque pode ser que a criança crie lá na cabecinha dela que ela também agora não quer dormir mais, porque o outro dormiu e não voltou mais, então eu vou dormir, não sei. Entendeu? Então tem algumas coisas assim que não é indicado, os profissionais não indicam que você fale. Virou estrelinha, tá dormindo, coisas assim, entendeu? Não é legal falar. Então, o adulto também, outra coisa, o adulto também precisa expressar o seu sentimento em relação à perda daquela pessoa. Se ele quiser chorar, chora. Por que não? Chora-se na frente da criança, com a criança. Coloca ali o seu sentimento também em relação àquilo. Porque isso vai ajudar a criança a vivenciar o sentimento dela, a liberar esse sentimento, a trabalhar esse sentimento de uma forma saudável, né? Não esconda seus sentimentos de tristeza em relação à morte daquela pessoa, né? Traz à tona aquilo ali. Deixa a criança chorar, né? Se ela quiser. Deus levou, está com Deus. Deus levou, mas que Deus ruim é esse que levou a pessoa que eu amava, tirou ela de mim? Será que é legal falar isso? Deus levou? A questão do funeral, né? Não é indicado que você force a criança a ir no funeral, porque tem algumas teorias, né, que dizem assim, a pessoa tem que passar pelo funeral para ver que a pessoa morreu. Não sei, a pessoa quer ir, a criança quer ir. Se a criança quiser ir, você já passa para ela antes o que ela vai encontrar lá. Pessoa chorando, a pessoa que ela ama dentro do caixão, para não assustar. Já vai preparando ela antes, se ela quiser ir, mas não force ela a ir não, porque não é legal. Ela às vezes não está preparada para ver aquilo ali, porque aquela situação pode ser muito trágica para ela, pode ser traumático. Então isso aí você deve
até conversar com o profissional para saber o que você deve fazer, porque forçar a criança a ir no funeral não é legal. A outra coisa também que vai ajudar a criança a enfrentar o luto, você tá ouvindo? Ah, voltou. Outra coisa interessante também é, por exemplo, soltar um balão representando aquela pessoa. Ajuda a criança, né, a lidar com a distância, a falta da pessoa, as rotinas, né? Porque quando você volta com a criança lentamente às rotinas, aquilo ali vai ajudando ela a superar também aquele luto. Não é que você vai fugir do assunto, não. Surgiu o assunto, trata dele ali. Mas conversou, né? Conversou com a criança, deu apoio, volta à rotina. Começa a fazer as atividades lentamente, sem forçar. Se ela fala assim, eu não quero ir na escola hoje. Não vai, gente. Ela não tá, sabe, disposta a ir na escola naquele dia. Respeita. Deixa isso. Não é você vai forçar a criança a fazer as coisas. Não. Mas vai no ritmo dela. Ela vai voltando às rotinas, ela vai voltando às suas atividades, naturalmente, sem estresse. Então, é uma coisa tranquila, uma coisa assim, bem saudável, né? Aí, então, como que eu posso ressignificar a morte com a criança? Como que eu posso ressignificar? Talvez ajudando ela a entender que a pessoa descansou ou que ela cumpriu a sua missão. E de acordo com a sua crença religiosa, você conta a história, né, da forma como a sua crença religiosa defende, acredita. Então a gente precisa dar significados positivos à morte e não só olhar para a morte como um sofrimento. Por exemplo, conduzir a criança para um olhar mais positivo e natural, dizendo que, na verdade, todos vão morrer. Então é um processo natural da vida. Vê a plantinha nasce e depois de um tempo ela morre. O animalzinho vive, os cachorrinhos vivem em torno de 13, 14 anos e um dia eles morrem. Então você vai ressignificando, dando esses valores para a morte de uma forma natural, que um dia todo mundo vai morrer. Mas, gente, isso é tudo com muita calma, com muito cuidado, de acordo com o que a criança vai trazendo para você, as perguntas, os sentimentos dela, aí você vai devolvendo, ressignificando, trabalhando com ela isso. Porque na verdade a gente quer proteger a criança da dor e às vezes a gente acaba fugindo da dor. Não vai adiantar. Você evitar de falar no assunto, você pedir para as pessoas não comentarem. Quando a criança querer chorar e você, não chora não, vem cá, não chora não, vamos distrair. Não, gente, ela tem que chorar. Ela precisa chorar. Se ela demonstrou a necessidade ali, ela precisa ser acolhida naquela hora e ela precisa chorar. Então, atravessar a dor é difícil de fugir ou negar a dor. A tristeza tem sua função, ela precisa acontecer de certa forma para que a gente possa ressignificá-la. Ela precisa passar por aquele período, naquela fase. Ela precisa passar, igual quando a gente fala assim, a criança começou a andar sem engatinhar. O que acontece? Futuramente ela pode ter problemas de andar mesmo. Ela pulou uma fase do desenvolvimento. Então, aquilo não vai ser legal. Ela precisa passar por todas as fases. É importante ela passar. Então, como comunicar, né, a passagem de um ente querido para a criança? Talvez não exista uma forma única de fazer isso. Você vai descobrir qual é a melhor para a sua criança. Passar essa informação para ela. Como vivenciar isso. Vai depender das suas crenças. As histórias ajudam, como eu falei, né? Dependendo da idade da criança. As metáforas ajudam. Você pode encontrar vários livros, né, que falam sobre isso e contar a história para a criança, te ajudar. A história vai te ajudar a passar a ideia para ela. Outra coisa importantíssima que a gente sempre fala, o poder do abraço, do toque físico, o acolhimento. De novo, o acolhimento, gente. O abraço, já existem provas científicas, olha que interessante.
Já existem estudos científicos que comprovam que a pessoa que passa pela dor, quando ela segura na mão de outra pessoa ou ela é abraçada, a dor diminui. Já existem experiências científicas sobre o abraço, sobre a força do abraço. Então não é à toa que todo dia eu falo para você, vai lá e dá um abraço apertado e demorado no seu filho. Abraços curam. Então, aí tá a terapia do abraço. Outra coisa também que você vai precisar ajudar a criança é ressignificar a culpa, para que a criança não se sinta culpada pela morte do ente querido. Lembra que eu falei que uma das coisas é que a criança se sente culpada? Por algum motivo ela se sente culpada. Gente, não tem como a gente ser responsável a controlar as coisas assim dessa forma. Então, é mostrar para a criança que não está na mão dela o controle da vida do outro. Não está na mão dela. Então, que não tem essa questão dela se sentir culpada. É claro que é um processo. Ela vai, no primeiro momento, às vezes, se sentir culpada por alguma coisa, mas você vai ressignificar isso aí para ela no decorrer desse processo. E outra coisa importante é que cada um vai ter o seu tempo de sofrer, mas nós não precisamos ser leais ao sofrimento. Ajuda a criança a curtir os bons momentos com aqueles que ficaram. Ela não tem que ficar curtindo o sofrimento o resto da vida, se sentindo responsável por tem que sofrer porque o fulano morreu. Não, gente. A criança precisa aprender também, e você também precisa aprender, que esse sofrimento aí, ele vai ser vivido, mas a gente precisa curtir a vida, o que ficou. As pessoas que ficaram precisam do nosso amor, do nosso carinho. Então a gente vai viver bons momentos com as pessoas que ficaram, se divertir realmente, fazer coisas boas juntos. Então trabalhar esse lado também, que é necessário que a alegria chegue. O sofrimento, eu não tenho que ser escrava do sofrimento. Ele vai acontecer sim, nós vamos respeitar, mas uma hora ele vai, esvaindo do meu coração e vai ficando a lembrança da pessoa, a memória. Então, como que a gente vai valorizar a memória da pessoa que faleceu com a criança? Olha que interessante, valorizar essa memória, falar bem daquela pessoa, das coisas legais que a gente fez com ela, de como ela amava a criança, de o que ela fazia para agradar a criança, contar coisas engraçadas que a pessoa fazia, situações que eles passaram juntos, relembrar esses momentos. Então, valorizar a memória do falecido na vida da criança, valorizar, contar casos legais e alegres da vida daquela pessoa, dar honra àquela pessoa no nosso coração. Ela vai estar lá guardada na nossa memória, no nosso coração, de uma forma muito especial, muito linda. Mas eu não posso deixar de viver. Eu preciso continuar a viver. Eu vou continuar a viver com a memória dela no meu coração, com tudo aquilo de bom que ela deixou para mim. Você pode até fazer uma caixinha de memórias para a criança, construir com ela uma caixinha de memórias, ou seja, ela vai escrever o que ela gostaria de dizer para aquela pessoa, ela vai escrever momentos deliciosos que ela passou com aquela pessoa e vai guardar na caixinha. Ela vai ter fotos da pessoa lá. Não é que ela vai ficar toda hora acionando essa caixinha, não. Essa caixinha vai ficar num lugar guardado e quando a criança mencionar o desejo de ver, de recordar algumas coisas, pega a caixinha, lê, olha, curte ali aquele momento e guarda a caixinha de novo. Então é uma forma de você também valorizar a memória dessa pessoa no coração da criança. Fazer uma lista, botar dentro da caixinha uma lista de gratidão, tudo de bom que ela recebeu dessa pessoa. Aí coloca lá, chama lista de gratidão, colocar lá na caixinha. Guardar alguma coisa, um brinquedinho, alguma coisa que ela foi aquela pessoa que deu para ela, guarda lá na caixinha. Então não é que ela vai ficar indo e volta toda hora na caixinha, não. É só quando ela sentir aquele desejo de retomar a memória no coração dela, reavivar coisas boas que eles passaram, porque isso vai ajudá-la a vivenciar esse luto. No caso, gente, se tudo isso que a gente falou aqui não tem sido suficiente, ou você não está sabendo como fazer, você também está confuso, você não sabe
por onde começar, procure um profissional, né, especializado, né, um psicólogo, um psicopedagogo, um profissional especializado que vai te ajudar a passar por esse caminho aí com a criança, de uma forma saudável, de uma forma promissora, positiva. Então, procura um profissional. Se de tudo você estiver tendo dificuldade de lidar com a situação e de ajudar a criança, ou você já tem tentado ajudar, mas a criança ainda permanece com certas questões, permanece com certos comportamentos que você não está achando que está sendo bom para ela, então você precisa procurar um profissional. Outra coisa também que eu esqueci de falar, os jogos e as brincadeiras são muito interessantes para trabalhar qualquer situação com a criança, inclusive o luto, gente. Existem também provas científicas de que os jogos e as brincadeiras, elas trabalham lá no subconsciente da criança. E ela ajuda a criança a vivenciar diversas situações, inclusive o luto. Então, às vezes, você não sabe como trabalhar com brinquedos, né, com jogos com a criança, você vai precisar de um profissional especializado para te ajudar nessa área aí, certo? Então, gente, muito obrigada por mais essa manhã com vocês aqui no Amor em Gotas. Amanhã nós estaremos aqui de novo às 7h12 da manhã. E eu conto com as suas sugestões, eu conto com que você passe essa live para outras pessoas que também, quem sabe, estão trabalhando, vivenciando algum tipo de luto com uma criança, para que a gente possa ajudar mais pessoas e mais pessoas possam serem abençoadas, né, com esse trabalho, com essa live. Então, se fez sentido para você, passa para outra pessoa e me dá um ok, coloca aí nos comentários o que você achou, as suas dúvidas e as suas sugestões. Então, gente, bom dia e ó, já sabe, né? Já deu um abraço no seu filho hoje? Fica a pergunta. Beijo e até amanhã.